está de volta ao Dragão Autêntico para fazer agora a antevisão ao Gafanha Futebol Clube do Porto, jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Algumas referências relativamente ao grupo desportivo Gafanha. Esta equipa, ou este clube, melhor dizendo, nasceu em 1 de agosto de 1957 e, de alguma maneira, sucedeu a antigos clubes desta zona de Ilhavo, Aveiro. Sucedeu, de alguma forma, aos clubes Associação Desportiva Gafanhense, União Desportiva Gafanhense e também ao Atlético da Marinha Velha. O clube, como eu vos disse, o Grupo Desportivo da Gafanha, nasceu em agosto de 1957, mas de alguma maneira permaneceu num limbo, até porque o presidente fundador emigrou para o Canadá. E era muito comum naquela zona de Ilhavo haver a pesca do bacalhau e muita gente se dedicava a essa atividade e muita gente também emigrou para os Estados Unidos e para o Canadá sobretudo. De alguma forma o clube renasceu novamente mais tarde, quase 10 anos mais tarde, ou mais que 10 anos mais tarde, em 31 de maio de 1968. E hoje é um clube que conta com 700 associados e 600 jovens praticantes. Milita no Campeonato de Portugal Prio, que é no fundo a terceira divisão nacional. Para além do futebol, tem também as modalidades de atletismo, basquetebol e futsal. Uma curiosidade, o atual plantel do Gafanha tem 17 jogadores que são portugueses, 5 brasileiros, um venezuelano, um cabo-verdiano e um guineense. É muito comum até nas equipas deste escalão, mais ou menos. Os plantéis são mais ou menos divididos por essas nacionalidades, curiosamente. Sim. O seu treinador chama-se Nuno Pedro. Neste momento, o Gafanha está no primeiro lugar do grupo D do Campeonato de Portugal, com 5 vitórias e uma derrota e com 4 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que é o Lusitano. Não é o Lusitano de Évora, é um Lusitano de Viseu, mas também um clube centenário. Eliminou da Taça de Portugal. Está nesta terceira eliminatória, porque na primeira eliminou o Anadia em casa, embora no final do tempo regulamentar e no final do prolongamento o resultado fosse 1-1, depois ganhou 6-5 em penaltis e depois deslocou-se ao Atlético de Arcos e ganhou aí por 2-0. Está por isso, por mérito próprio, naturalmente, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, juntamente e coube nem sorte o Futebol Clube do Porto. É um clube, como disseste muito bem, de facto, do Campeonato de Portugal, da Série D, apesar de estar a comandar a sua liga, como disseste muito bem, tem apenas uma derrota e o resto tudo vitórias. O Porto vai ter que naturalmente respeitar esta equipa, mas é uma equipa de um nível que nada tem a ver com o Porto, apesar de estar forte, confiante, e vai querer surpreender de certeza. E com isto o Porto creio que vai ter de colocar uma pressão muito forte e uma atitude fortíssima desde o primeiro minuto até ao jogo estar resolvido. Acho que não pode relaxar nem facilitar, porque há sempre surpresas engraçadas nesta competição, que é uma competição muito particular, como é a Taça de Portugal. E eu relembro aqui, e creio que estas derrotas devem ser sempre relembradas nestes jogos, derrotas com o Torriense fora, já há bastantes anos que o Porto foi eliminado, que constituiu uma enorme surpresa na altura, e também com o Atlético, já mais recentemente no Dragão, já no tempo do Josualdo Ferreira, que também se perdeu por 1-0. Convém sempre relembrar estes jogos, e o Nuno, que por acaso nem estava nesse plantel nessa altura da derrota com o Atlético, há de certamente relembrar-se destas surpresas. E creio que com isto o Porto não vai poder facilitar, e a melhor maneira de respeitar esta equipa do Gafanha é entrar com tudo e ir para cima sem margem de dúvida. O Porto é claramente favorito e tem, sem qualquer tipo de dúvida, de obter uma vitória expressiva e contundente. Eu creio que deve apresentar um futebol de posse rápido, com trocas de bola a grande velocidade, e conseguir encostar o Gafanha à sua área do princípio ao fim. O Gafanha não pode sequer conseguir respirar, não pode ser de outra forma. Tal é a diferença das equipas. Estou de acordo contigo. O Futebol Clube do Porto tem uma obrigação clara de vitória neste jogo, como é óbvio. Tem que ser perentório a afirmar o seu futebol, leve que a equipa levar ao jogo.
tem que impor o seu jogo, tem que estar focados os jogadores, tem que ser intensos, tem que ter brio e serem respeitadores da equipa adversária. Só assim poderão de facto impor o seu futebol e a sua supremacia. A Taça de Portugal é uma competição que o Porto deve querer ganhar, sempre, é uma competição muito prestigiante. E temos que também vingar a derrota da final da última temporada. O que eu conto é que, de facto, o Futebol Clube do Porto dê continuidade a uma equipa que está em crescimento, com uma atitude de seriedade, peço desculpa, do primeiro ao último minuto, impondo naturalmente o seu domínio, ainda mais jogando num grande estádio, com ótimas condições e certamente também muitos adeptos do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem que ser igual a si próprio, não dificultando o que na normalidade, com todo o respeito pelo Gafanha, é fácil. No Nacional, quando fomos à Madeira, no último jogo do campeonato, se bem se recordam, o Futebol Clube do Porto foi focado, teve atitude, teve intensidade e tornou fácil o que podia ser difícil. Aqui há que não tornar difícil o que é facilmente alcançável. Repito, com todo o respeito pelo Gafanha, que certamente vai fazer tudo para que aconteça taça. Claro que sim, é o jogo de uma vida para estes clubes e vão tentar tudo certamente. Como disseste muito bem, o Porto tem que dar seguimento a todo o processo e teve praticamente todo o plantel também disponível. Foram poucos os jogadores que partiram para as suas seleções, mas de certeza que o Porto vai rodar muitos jogadores, ou alguns. Eu espero que não muitos, mas alguns vai rodar de certeza. Um mais que provável é o José Sá, quase certeza que vai defender a nossa baliza. Eu acredito que haja espaço também para um Boli, um Rubem Neves, que tem tido, apesar de tudo, poucos minutos no Porto, um Sérgio Oliveira e talvez aqui a estreia do João Carlos Teixeira, jogador que a gente tem muito apelado porque porque fez uma pré-época fantástica e gostava de o ver a ter uma oportunidade nesta eliminatória da Taça de Portugal. E não convém mudar o 11 todo, porque isso raramente dá bom resultado. E muitas das surpresas que por vezes acontecem nesta competição é porque a equipa dita favorita muda praticamente todo o 11 e esse 11 não está entrosado e nem se conhece nem está habituado a jogar juntos. E creio que não pode fazer isso. Há jogadores como, por exemplo, o Maxi e do outro lado o Alex Telles ou o Layun, do lado esquerdo, que devem jogar. O Maxi também acaba por conseguir mais ritmo. Um Brahimi, que não é um titular, mas é um jogador já bem conhecido, também pode ter a sua oportunidade. Mas também manter um Diogo Jota, um Corona, mesmo um André, creio que devem jogar de início se estiverem recuperados. O Corona, no caso, se estiver recuperado, também creio que pode ter a sua oportunidade. Creio que não se deve rodar excessivamente. Na posição 9 é onde tenho as maiores dúvidas sobre quem irá jogar, porque o André Silva, creio que o Nuno se calhar vai poupá-lo, até devido a ter feito os 2 jogos pela seleção e por termos também um embate fundamental contra o Clube Bruges. E já agora uma palavra para estes 2 jogos fantásticos do nosso avançado André Silva, que fez um hat-trick, algo inédito para um jogador do Futebol Clube do Porto. Nunca fez um hat-trick pela seleção. Um miúdo com 20 anos que vai crescer, está a crescer, tem imenso potencial, teve jogos menos bem conseguidos, teve jogos fantásticos já no Porto e creio que deve continuar com calma, com paciência, a trabalhar todos os dias e creio que será um avançado excelente. E também já agora os parabéns aqui à nossa seleção, que com a ajuda do nosso André Silva e não só, conseguiu 2 vitórias importantes. Deixa-me, se me permites, só fazer uma pequena correção. Na verdade, já há muitos anos que nenhum jogador do Futebol Clube do Porto marcava 3 golos na seleção, mas já aconteceu. Não posso agora precisar o nome do jogador, mas era um jogador dos anos 20, curiosamente contra a Itália num jogo particular, que marcou 3 golos. Na altura era também uma pessoa jovem com 22 anos. Se calhar a estatística que eu vi é em jogos oficiais, talvez. Jogos oficiais, sim, sem dúvida não havia nenhum jogador do Futebol Clube do Porto a marcar 3 golos. Relativamente ao jogo da taça, a este jogo com o Gafanha, gostava só de, já agora, se me permitem também, fazer a minha proposta da equipa de 11 inicial. Eu jogaria na baliza com o José Sá, claramente, até porque certamente será ele o guarda-redes que vai fazer toda a competição.
Depois o Maxi Pereira, que está regressado e que também para ganhar ritmo, e é um jogador que entra sempre com intensidade e, portanto, um jogador sempre muito focado. O Felipe, que dava estabilidade à defesa, e poria talvez o Boli para também rodar, mas mantinha na mesma o Alex Telles na esquerda. Portanto, um bocadinho na sequência daquilo que tu disseste, e também estou de acordo, uma equipa totalmente modificada é uma equipa que não está entrosada e, portanto, envolve riscos. Isso é de evitar. Depois, no meio-campo, tu falaste no Ruben Neves, eu gosto imenso do Ruben Neves, e este jogo claramente é para o Ruben Neves, mas o Ruben Neves fez 2 jogos e o Danilo não fez nenhum pela seleção. Participou naturalmente nos treinos e em toda a preparação, mas não jogou. E, portanto, estará fresco e poderá jogar o Danilo. E no meio-campo eu propunho o Danilo, o Sérgio Oliveira, claramente um jogador a Porto e que tem que ter mais oportunidades, e o João Teixeira. Se nunca viram o João Teixeira e se não sabem muito bem de quem se está a falar, e se ele tiver a oportunidade de jogar esta partida, estejam bem atentos, porque é de facto um jogador com níveis de qualidade muito, muito acima da média. E na frente, se calhar, um Varela, um De Poitre, um Otávio, e este esquema podia ser o 4-3-3 ou podia ser o 4-4-2, o Otávio vir também ao meio campo, mas evidentemente que o jogo depois tem há um banco de suplentes e pode naturalmente depois outros jogadores entrar, como por exemplo o Brahimi, que também tem jogado pouco, também tem que ganhar ritmo e tem sobretudo que interiorizar que deve ser também um jogador da equipa, e portanto é importante que ele vá entrando na nova filosofia de trabalho do Nuno Espírito Santo. Sem dúvida que sim. Era sem dúvida um excelente 11 e uma excelente equipa que certamente dava as maiores garantias. Eu tenho as maiores dúvidas, que não sei se é uma boa oportunidade para o De Poitre ou mesmo o Adrián Lopes jogarem sozinhos. Como eu referi, eu acredito que pelo menos o André Silva, que tem sido, juntamente com o Felipe e com o Casillas, um dos totalistas da equipa do Porto, mas creio que ele não irá jogar, mas o Nuno terá de ver muito bem esta questão, porque tanto o De Poitre como o Adrián não têm estado propriamente felizes. Mas independentemente da equipa, creio que não pode haver desculpas de qualquer espécie, que a equipa se fechou muito, que a arbitragem foi pouco favorável, porque isso já temos que estar à espera. O Porto tem de ganhar, e ganhar folgadamente, para dar um bom arranque a uma competição que nos fugiu por muito pouco o ano passado e já nos foge há alguns anos, para atacar com toda a força mais uma competição importante que todos desejamos e o Porto deve conquistar. Sem dúvida, e há que iniciar com glória uma competição que se espera venha a trazer no final da época também um momento de glória com uma vitória, porque a Taça de Portugal é também uma obrigação do Futebol Clube do Porto bater-se por ela e ganhá-la, porque o Futebol Clube do Porto já ganhou muitas vezes e já está há alguns anos sem a ganhar, o que é de lamentar, infelizmente, mas esperemos que esta época seja uma época de reviravolta. E esperemos que o arranque seja favorável e que nos permita partir para essa conquista. Foi mais então um Dragão autêntico. Coloquem gosto, comentem esta antevisão, digam qual é que acham que seria o melhor 11, façam o vosso prognóstico neste jogo, que vai ser também certamente uma festa, com um clube que vai tentar tudo por tudo para fazer uma surpresa, mas que o Porto, sendo favorito que é, tem e deve de ganhar. Comentem, subscrevam o nosso canal, vejam a nossa página de Facebook. Foi um gosto estar convosco uma vez mais. Cá estaremos para fazer a análise deste jogo. Até breve.